Vamos lá, quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Eu acredito que seja literal. Eu acredito literal, porque, como diz Apocalipse 21, né? Tipo, ao vitorioso que me obedecer até o fim. Eu darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e despedaçará como vaso de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebe de meu pai e também lhe darei a estrela da manhã. No caso, esse o capítulo 2, né? E a palavra diz, tipo, a cidade desce, ele estabelece. Então, tipo, tem muito mais coisas me dizendo, né, que vem, que vai ser feito e a forma como vai ser feito, então me faz entender que não é só uma fantasia, não é só uma alegoria. É detalhe Uhum, demais. Eu uhum, posso não ter o entendimento suficiente ou a revelação suficiente, iluminação, usar a palavra que você falou, a iluminação suficiente para compreender tudo isso. Mas, cara, é muito detalhado. E às vezes é tipo, vamos dizer assim, não sei qual é a palavra que eu uso assim, para dar base para isso, eu analiso muito uma coisa. Jesus, quando falava em parábolas, a parábola é o quê? Não tem nome, não tem especificação geográfica nem nada. Quando era uma história, tinha nome. Por exemplo, a história do rico e do Lázaro não é uma parábola, que muita gente fala. Se tem nome, é uma história verídica, né? Então, eu acredito isso. Se está escrito que ela vem. Se está dizendo que Jesus vai governar de Sião, que todas as coisas vão ser restauradas, cara, vai acontecer. Porque senão não faria sentido ele ter dito isso. Quer dizer que, tipo, uma parte do que ele falou, ele fez, que a gente já viu, já tem comprovação até científica disso. Aí a outra parte, não, gente, eu tava brincando. tá Sabe? Pra mim trolando não a faz gente. sentido. Tá trolando a gente. É. Tipo, pegadinha do malandro, entendeu? Cara, na minha cabeça isso não entra. E, Na minha e, cabeça não. e esse tipo de confusão mesmo vem dessa falta de domínio sobre a palavra. Eu vejo que o Apocalipse hoje é um dos livros mais negligenciados na igreja. Porque de tudo que foi escrito até Apocalipse, tudo se cumpriu já. Óbvio, tem ali Apocalipse, quando eu falo, tem algumas profecias de Daniel ainda, de Ezequiel, tem ali Paulo falando em Tessalonicense, tem ali outros profetas que profetizaram coisas que se fingarão somente neste tempo, mas Apocalipse é o que ainda vai acontecer. Nossos olhos deveriam também estar fitados ali. Porque aqueles três magos estavam com os olhos fitados na profecia. Quando eles viram a estrela de Belém, falaram assim: agora vai nascer o rei, temos que ir lá. E E eu, eles levaram o presente para um rei, né? Não, não para um é, menino. é, e Eles assim, estavam vendo um menino, mas entendendo e que era o outra rei. coisa, a gente fala muito, né, dos fariseus, dos caras aí que mataram Jesus e negaram Jesus. Os caras tinham todo o conceito do Antigo Testamento, toda a lei, todas as profecias. Os caras não viram de forma correta. Jesus veio e eles mataram Jesus. Hoje, nós estamos na mesma situação. Nós temos todo o Novo Testamento, nós temos todo o Velho Testamento, nós temos toda a lei, ok? Apontando para o Apocalipse. Só que a gente pode olhar de forma errada o Apocalipse. Jesus vai voltar e muita gente vai ser igual ao fariseu. Vai negar, não vai acreditar, ainda vai ficar para trás. Por quê? A gente tem negligenciado esse livro. Óbvio que muitas pessoas usaram para doutrinar, para colocar medo, para criar um monte de doutrina errada. Tá, mas por que a gente não pode fazer de maneira correta? Chegar na mesa, Espírito Santo, senta aqui com a gente, nos ajuda a entender isso aqui, né? A gente está inserido nesse negócio aí, a gente precisa entender. O que que fez? Eu não gosto de falar o anjo Gabriel, porque não está escrito que era o anjo Gabriel ali em Daniel 10, tá? Eu não Uhum. gosto de falar Gabriel porque não está escrito. Nas outras vezes que o anjo veio até Daniel, ele falou, e o anjo Gabriel veio até mim. No Sim. capítulo 10 ele não fala o nome. E outra, se todo mundo diz que Gabriel era um anjo, e o anjo é apenas um mensageiro,
aquele cara que estava ali não era um anjo, porque ele estava guerreando, tá? E se era um anjo, não era um anjo só da mensagem, porque ele guerreou. Mas tudo bem, não é o caso. Mas o que fez Deus mandar a resposta de volta para Daniel foi o interesse dele. No 9 ele recebe a profecia de Gabriel. Ele recebe a profecia de Gabriel. E ele não entende. E aí ele começa, peraí, não entendi. Não entendi. Tá dando ruim aqui. Não tô ansioso. Não consigo viver. Não consigo fazer minhas coisas. Minha cabeça tá virando aqui. Deus, pelo amor, pelo seu amor, me ajuda. Foi o interesse de Daniel. O interesse dele fez com que aquele anjo, arcanjo, guerreiro, sei lá, voltasse. Demorou para chegar, óbvio. Mas foi o interesse. Aí Mas aí nós, como é igreja, um ponto interessante. Termina, que é, aí é um ponto interessante. é. Nós, qual o nosso interesse de conhecer essa revelação? De trazer iluminação para essa revelação? É o interesse, cara. É o final de todas as coisas. Era para ser um livro, era para ser o livro mais estudado por nós. Porque não se cumpriu ainda. Mas é o interesse, né? Por exemplo, eu costumo brincar, tá? Essa pergunta aqui era para ser a pergunta mais rápida de ser respondida por nós. Tirando as pessoas que são novas convertidas de, sei lá, 6 meses, aí 1 ano, tudo bem, mas passou disso, era para a gente responder assim, na lata. É isso, isso, isso. Will, o que vai ter no céu? Ah, tá a cidade, vai ter. Então, mas é isso que eu tô falando. E tá aí na cidade. Como vai viver nessa cidade? Qual vai ser seu trabalho lá? Você vai ter família lá? Vai fazer o que lá? Você vai conhecer quem já foi? Vai ter cachorro? Não vai? Vai ter Wi-Fi? Os outros falam que vai ter Coca-Cola, sabe? É umas conversas. Aí eu te pergunto, com todo respeito ao Will, respeito a quem está ouvindo ou assistindo, nós precisamos mudar esse título que a gente se deu. A gente tá na Bíblia, tá? É bíblico o título, mas a gente não está vivendo conforme. Lembra que você falou que uma coisa é você crer em algo e viver de forma diferente, que é incoerente? Eu vou pegar até as suas palavras aqui, que eu vou colocar você na berlinda, não quero nem saber. Nós temos que parar com essa história de falar que somos embaixadores do reino de Deus. Temos que parar até a gente começar a viver como um verdadeiro embaixador. O título é bíblico, foi dado a nós, é promessa. Só que eu não vivo como embaixador. Desculpa, Will. Vou usar você, tá? Eu sempre falo aqui do embaixador da Itália, mas vou usar você. Você mora em qual cidade no Ceará? Eu moro em Fortaleza. Tá. Eu, Fabrício, eu não conheço nada de Fortaleza, nada. Se eu for aí e falar, Will, aonde tem uma comida boa aqui? Eu vou dizer que é só aqui em casa. Não tem problema, mas você já sabe onde tem. Se eu falar, Will, como é que tá a economia em Fortaleza? Onde você mora? Você fala, tá legal, tá ruim. Will, como que é o clima aí? É assim, é assado. Will, como é que tá a violência aí? Tá assim, tá assado. Will, e a política aí? Como que tá? A administração aí do prefeito, tá? Como é que tá? Tá assim, tá assado. Will, tem time de futebol aí? Tem esporte? Como que rola tudo isso? Tá assim, tá assado. Por quê? Porque você mora e você conhece, tá? Uma pessoa para ser embaixador em outro lugar, porque o embaixador não existe embaixador do Brasil no Brasil, tá, gente? Não existe embaixador do Brasil no Brasil. Existe embaixador do Brasil em outro país. Tanto é que a embaixada brasileira, sei lá, no território de Israel, é um pedaço do Brasil. Você ultrapassou aquela faixa, você está dentro do Brasil. É um lugar, né? É Brasil ali. O embaixador do Brasil, para estar ali, ele tem que saber tudo do Brasil para comunicar para aquelas pessoas lá. Só que, infelizmente, cara, a gente não sabe nada desse reino de Deus para falar que nós somos embaixadores. Ui, desculpa. É duro falar? É, mas não tem como carregar um título se a gente não tem autoridade para colocar ele em prática. Por quê? Porque falta interesse. Pergunte para todo mundo, tá? Vai morar no céu? Uns falam que sim, outros creem que não, que o reino de Deus dado aos homens é aqui, é a terra. Tanto é que a Nova Jerusalém vem e Jesus reina em Sião, é na terra. Sião não está no céu, não está em Plutão, não está em Júpiter, não está na outra galáxia que a gente não conhece, não é um lugar que o Elon Musk como que é? Habitou lá, não é. Não é. Sião é aqui.
certo? Agora, o que que vai ter nessa cidade? Ai, vai ter pérola nas portas dela. Ai, vai ter 12. Tá, isso é o que está escrito, beleza. Mas além disso, como que o Will e o Fabrício vai viver lá? Ele vai dormir? Não vai dormir? Esse corpo glorificado é o quê? Outra, 1000 anos, Will. 1000 anos. Depois dos 1000 anos é a eternidade. Mas vamos lá. 1000 anos. Você falou que você está com 37, você falou? Isso. trinta e Vou fazer sete anos. 37 em junho. 37, vamos lá. Você já viveu bastante, né? Tem mais para viver, mas 37 você já viveu bastante. Se você começar a pensar tudo que você já viveu, foi um tempinho legal já. Ah, Will, agora para e pensa, são 1000 anos. O que que a gente vai fazer nesses 1000 anos? Vai ficar tocando harpa? O que que a gente vai fazer nesses 1000 anos, Will? Era pra gente saber, só que a gente não tem interesse. Era para alguém ter que chegar em você e questionar, Will, tá bom, não entendi aquela história dos 1000 anos, o que que vai rolar lá? Né? Nós já tivemos a iluminação do que vai ter. Entendeu? Então, assim, essa história de embaixador do reino aí, acho que é bom a gente dar uma baixada na bola e começar a estudar para ser embaixador para depois assumir o título, cara. Desculpa, eu sou meio crítico com isso. Sei que as pessoas não tranquilo. gostam, mas eu não tô nem aí, eu falo mesmo. Não tem, não age conforme o título, não use o título. Desculpa. Porque se eu falo para um ímpio que eu sou embaixador do reino de Deus, ele tem dúvida, ele vai apertar para quem? Pra você. E eu tenho que saber responder. Então não é melhor eu ficar quietinho na minha, falar que eu tô aprendendo? Não, é uma coisa que eu acho fantástica, é justamente isso. A gente tem a noção, por exemplo, Pedro, ele quando ele negou o Cristo, ele era discípulo? Era. Quando ele cortou a orelha lá do soldado, ele era discípulo? Era. Mas é o mesmo Pedro que também, quando ele resolveu abrir a boca lá por graça do Espírito, 3.000 se converteram? Era o mesmo Pedro? Era. É tipo, é esse crescimento que a gente precisa, sabe? E eu entendo que é nesse indo, que no original a gente vê que quando lá em Mateus 28 fala assim, ide, no original não é ide, fechado, é no gerúndio, é indo. Enquanto a gente vive, a gente vai crescendo, lembra? Conhecer e prosseguir em conhecer. Eu não posso me contentar com o conhecimento de Cristo que eu tenho hoje, Uhum, né? E, tipo, não é vergonha nenhuma, tipo, vamos chamar assim, entre cristãos, ou entre o cristão e quem não é, o cara chega e faz a pergunta e você diz, não sei, sabe? A gente, que eu vejo muito, desde, tipo, juntando essa visão que eu tinha dos cristãos antes, né, de me tornar, e agora é isso. A gente quer mostrar, quer ser igual a figueira lá, entendeu? A gente quer mostrar uma coisa que a gente não está sendo. sim, A gente não está sendo humilde e dizer assim, cara, eu não sei, eu não estou vivendo isso, me ajuda, amém. entre os irmãos. Sabe? Fabrício, cara, eu estou com dificuldade de entender isso. Tem um livro para me indicar? Vamos trocar uma ideia? Sim, Sabe? É isso. Eu não sei. Cara, eu acho tão bonito. é isso. Tinha uma dúvida aqui. Ou então o cara chegar. Eu, sinceramente, ia chegar pra mim assim, cara, tu tá muito diferente. Mas, tipo, cara, eu só, tipo, tô crendo no que Jesus disse que eu era. Tô caminhando nesse processo. Então, tipo, se alguém de fora que não é cristão, digamos assim, não professa a fé, chegar a me perguntar, cara, eu não sei, mas se tu me der um tempinho, eu vou atrás de saber. E aí aprende nós dois. Sim, é isso. É comunhão. É, Beleza? Bora pra beleza, sexta? bora.